Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula magna de hoje do nosso Instituto Cristão de Hipnose e Desenvolvimento da Mente. Seja muito bem-vindo e eu quero já inicialmente agradecer a você por fazer parte, por estar conosco nesse momento tão importante. Que Deus abençoe a sua vida nesse tempo. Nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito da hipnose. Mas antes, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Wagner Souza, eu sou graduado em Teologia e tenho algumas pós-graduações. Sou pós-graduado em Teologia e Práticas Pastorais. Eu tenho uma pós-graduação em Psicanálise Clínica, também em Neurociência e tenho especialização no curso de Hipnose Clássica, a hipnose convencional. Tenho 2 formações em coach também, na área do personal e também na área do business. E trabalho já com pessoas, com atendimento, já há mais de 30 anos, atendendo pessoas e, de alguma forma, tentando ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Atualmente eu sou instrutor dos cursos do Instituto, dos cursos de hipnoterapia, nos níveis pleno, sênior e master. Nesses 3 níveis, eu vou falar para você daqui a pouquinho a respeito. E também, além do curso de treinamento dinâmico da intuição, que é um curso que a gente oferece para gestores, para CEOs, para pessoas que têm um cargo de liderança na sua empresa. E sou cofundador aqui do Instituto Cristão de Hipnoterapia e Desenvolvimento da Mente. Vamos falar um pouquinho a respeito do que é o nosso instituto. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu quero apresentar para você. O nosso instituto é um instituto de ensino, que ensina especificamente todas as terapêuticas que têm a ver com o desenvolvimento da mente. Então, a hipnose, constelação familiar e outras terapias que são bem assertivas nesse sentido. E por que você deveria estudar conosco? Eu quero dar uns bons motivos para você. O primeiro motivo é justamente o fato de nós termos essas 3 formações. Então, o nível pleno é aquele nível que você vai fazer, é presencial, e você vai fazer o nível pleno. Saindo do pleno, você já está completamente habilitado ou habilitada para fazer o seu atendimento. Assim que você terminar a nossa formação, assim que você terminar o curso, você já vai estar habilitado. O nível sênior é o nível das nossas especializações. E esse, depois que você concluir o pleno, você vai poder fazer online. São mais de 10 especializações. No caso de você que quer trabalhar com crianças, tem uma especialização específica para isso. Aqueles que querem trabalhar com protocolos de parto sem dor, né? Acompanhamento para gestantes também, e acompanhamento para idosos, ou especialização para idosos, para pessoas que não podem sofrer grandes emoções, e temos aí várias especializações no nosso nível sênior. E o nível master é a cereja do bolo. O nível master é o nível da neurociência da hipnose. E nós somos o único curso de formação de hipnoterapeutas do Brasil que oferece também a formação na neurociência da hipnose, especificamente. Então, o que é que acontece na mente, no cérebro da pessoa enquanto ela está passando pelo processo da hipnoterapia? E vamos estudar principalmente as partes subcorticais ali do cérebro. E também somos o único instituto no Brasil que forma hipnoterapeutas cristãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos adequar a hipnose ao cristianismo, ou cristianismo à hipnose? Não. Nós simplesmente somos cristãos, nós amamos a Deus, a nossa convicção de fé é no Senhor Jesus Cristo, e temos a hipnoterapia como uma ferramenta que Deus nos deu, que tem nos dado, para ajudar as pessoas com seus problemas emocionais e tantos outros problemas que o processo da hipnoterapia pode ajudar. Nós temos, e caso você pense assim, qual é a formação que eu preciso ter para ser um hipnoterapeuta? E eu sempre respondo o seguinte para os alunos: você não precisa ter nenhuma formação, você não precisa ter, você precisa ser. Ser alguém que gosta de pessoas. Se você tem no seu coração em ajudar, se você é uma pessoa que é compassiva, se as pessoas procuram você para aconselhamento, para contar a vida, isso é uma indicação de que você provavelmente será um excelente terapeuta, né? Então, muito bom vai ser muito bom poder treinar você para esse viés terapêutico. Mas às vezes as pessoas falam, não, mas eu queria ter uma especialização. No nosso instituto, nós temos 2 pós-graduações que são lato sensu, reconhecida pelo MEC, a pós-graduação em neuropsicopedagogia ou pós-graduação em saúde mental. E é evidente que você pode escolher, se quiser fazer, essas 2 pós são online, ok? Um outro motivo muito importante é que você sempre estará em evidência no nosso instituto, porque nós estamos sempre impulsionando a nossa página para que ela fique sempre lá no topo das pesquisas, e assim que a pessoa pesquisar hipnoterapeuta, por exemplo, na cidade de Campinas, por exemplo, São Paulo, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, vão aparecer todos os hipnoterapeutas que estão credenciados conosco no Instituto. O nosso objetivo não é só formar pessoas, nós queremos formar e queremos que elas façam parte do Instituto. Elas vão ficar conosco, o Instituto será o respaldo, né? Um outro benefício muito importante é que nós temos uma central de dúvida funcionando
praticamente 24 horas. Você pode tirar qualquer dúvida. Assim que você se inscreve, você é inserido dentro de um grupo de WhatsApp, que é o grupo da sua turma, e lá sempre terão supervisores que poderão tirar qualquer dúvida que você tiver no processo, ou antes do atendimento, ou depois do atendimento. Estaremos sempre à disposição. Você também participará dos treinamentos e aprimoramentos que nós fazemos um mês após a formação, para realmente tirar todas as dúvidas. Então, a pessoa já começou a trabalhar, mas se tiver qualquer dúvida, nós temos aprimoramento, e você vai poder participar de quantos quiser. Você vai poder fazer o curso depois que você faz a primeira vez. Depois você pode fazer quantas vezes você quiser, sem custo, ok? Alguns benefícios que nós temos aqui. Outra coisa importante é que você terá o respaldo de um instituto por trás de você. Ou seja, onde você se formou? Você vai ter uma credencial em PVC de alto padrão, com a sua foto, com os seus dados, e com o logomarca ali do nosso instituto, para que você possa apresentar em qualquer lugar, dizendo que você realmente tem uma formação. Nós temos um CRH, que é a credencial do hipnoterapeuta. Você terá um número aqui no nosso instituto, e você vai poder participar de qualquer, em qualquer evento. Você vai poder se identificar, e as pessoas vão saber que você está vinculado ou credenciado ao nosso instituto. Nós estaremos aqui por trás para dar esse respaldo para você. Você também receberá um jaleco personalizado, da cor da hipnose. Mas tem cor da hipnose? Tem a cor da hipnose. E o jaleco, ele tem o logo aqui do nosso instituto, o seu nome e também a função hipnoterapeuta, e no braço ele terá ali a logomarca da hipnose, da hipnoterapia. E livros e apostilas. Então, quando você se formar conosco, você receberá os nossos livros, as nossas apostilas, que nós o fazemos aqui em alto padrão, né, para que você possa guardar o melhor do seu estudo. Aqui está a nossa apostila. Aqui tem todo o conteúdo programático, todo o conteúdo que nós vamos passar para você daqui a pouquinho. A apostila é muito bem feita, você pode ver, né? Alto padrão. E todos colorida, né? Muito bem feitinha, completamente ali. Você pode dar uma olhada aqui, a nossa apostila. E você terá também os scripts, que é essa apostila, com todos os scripts. O que são os scripts? Eu vou explicar para você daqui a pouquinho, né? É o passo a passo para você atender pessoas. E aqui nós temos vários scripts, todos eles serão importantes para você no processo do teu atendimento, tá? Eu vou falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. Você vai poder participar conosco também do que nós chamamos de hipnoterapia solidária. Que é isso? Nós vamos para empresas, já fomos em Câmara Municipal, postos de saúde, prefeituras, e nos reunimos com os funcionários, não é aberto ao público, com os funcionários desses estabelecimentos, para fazer o que nós chamamos de hipnose solidária. E nós fazemos 3 protocolos, que são protocolos que podem ser feitos fora da clínica. É evidente que para você tratar traumas, não tem como você fazer fora. Mas, fora da clínica, na hipnose solidária, nós tratamos qualquer tipo de dor crônica, tratamos fobias e tratamos também luto. Pessoas que pararam, que travaram no luto, que não conseguiram se despedir dos seus entes queridos. Esses protocolos dá para fazer fora da clínica, porque o estado, o nível desse transe hipnótico é muito leve, então nós conseguimos fazer esses protocolos. E é lógico que, além de você fazer um protocolo, inicialmente eu dou uma aula, uma breve orientação de como funciona, muito parecido com essa, mas bem mais reduzida, e os nossos alunos ficam todos ali. Depois que termina a palestra, as pessoas vêm até eles e eles fazem os protocolos que a pessoa quer, né? Se é tirador, se é fobia ou luto. Então é realmente, e aí o aluno tem a oportunidade de entregar o seu cartão também, então aumenta a sua carteira de clientes. Então você veja, nós temos lá você no nosso site, vamos dar várias oportunidades para você aumentar a sua carteira de clientes. Nós temos lugares para você atender, então você não vai precisar, de repente, alugar uma sala logo de início. Então nós temos salas aí que variam de R$20 a R$28 a hora para você atender. Então imagina, né? A hipnoterapia é uma terapia um pouquinho mais cara, você vai entender por quê daqui a pouquinho, e assim que você formar, você já pode atender. Então nós já temos aí, na nossa turma, há 2 meses atrás, pessoas que se formaram que já estão com a agenda cheia, né? E isso para nós é muito gratificante. E você, como está escrito aqui, você vai poder fazer o curso quantas vezes você quiser, e eu já falei a respeito disso. Muito bem. Qual é o propósito da nossa aula magna de hoje? Nós queremos trazer clareza a respeito do que é ou do que não é a hipnose, quebrar um pouquinho desses mitos que as pessoas têm. E mostrar para você como é que a hipnoterapia pode transformar a vida das pessoas, de fato, virar a chavinha, né? Para quem nós estamos destinando esta classe? Nós estamos destinando a pastores, né? Se você é pastor e você quer ter aí um conhecimento terapêutico para te ajudar nos seus aconselhamentos, nós iremos
ensinar você, e eu sei que você pode ter alguns paradigmas, assim como eu tinha, com respeito à hipnose, hipnoterapia. O nome hipnose já assusta, a gente associa com outras coisas, mas você vai poder aprender que não é nada disso. Você vai poder atender, você vai poder, quem sabe, ser um plano B para a sua aposentadoria, mas também se você é psicanalista, eu também sou, se você é psicanalista, você vai ter um conhecimento muito mais profundo daquilo que nós chamamos da região de que Freud chama de inconsciente, e que nós chamamos de subconsciente. Estamos falando da mesma área, né, que é aquela área debaixo do iceberg ali, né, você que é psicanalista entende. Se você é psicólogo ou psicóloga também, você pode fazer o curso, porque vai ajudar muito nos seus atendimentos, vai talvez dar uma rapidez um pouco maior nos seus atendimentos, e você vai gerar um pouco mais de recurso, né, para você que de repente é coach, né, porque o coach ele trabalha do presente para o futuro, e a hipnoterapia do presente para o passado. Então, de repente, não adianta você querer levar alguma pessoa, motivação, a motivá-la ao futuro, se ela não tratou gatilhos, ganchos que amarram ao passado. Então, você vai ter aí um conhecimento completo dos processos, né? E é destinado para você, para profissionais da área da saúde, enfermeiras, médicos, psiquiatras, e também se você é massagista, por exemplo, né? Nós temos cursos específicos para isso, para que você possa ter um plus na sua massagem, né? Você vai fazer a massagem e, além disso, quem sabe, você pode fazer um protocolo para despertar emoções positivas naquela pessoa, a pessoa vai ser massageada e ser feliz, né? Então temos protocolos para isso também e você vai aprender. Bom, algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem. A hipnose é causada pelo poder do hipnoterapeuta? É evidente que não. Não existe qualquer poder que eu possa ter sobre a sua vida, porque você tem o seu livre-arbítrio. E não existe hipnoterapia inconsciente, ok? Todo o processo tem que ser consciente. O hipnoterapeuta controla a mente da pessoa? Não. Sempre você estará no controle da hipnoterapia. A qualquer momento, se você quiser parar com o processo, você pode interromper a qualquer momento, porque você está consciente e também está no controle. A pessoa dorme durante a hipnoterapia. Bom, quando a gente atende adolescentes, eles dormem mesmo, né? Tem que acordar umas 3, 4 vezes. Mas é evidente que quando a pessoa dorme, ela tem que ser acordada, porque é necessário que a pessoa esteja nos ouvindo e também falando a respeito das memórias que têm chegado ali na sua mente, para que a gente possa ajudá-las na ressignificação. A pessoa corre o risco de não voltar. E essa é uma pergunta que sempre fazem para mim. E eu pergunto, mas você vai para onde? Você vai para Nárnia, para Hogwarts? Você vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Então, você vai estar lá, presente, você sabe que você está lá. Você não vai para lugar nenhum, você não vai flutuar, não vai levitar, essas coisas todas, né? E, aliás, até o transe nem é a parte mais importante da hipnose, né? O mais importante da hipnose é a sugestão. É aquilo que a gente ajuda a pessoa sugestionando para que ela entenda e faça os processos, mas sempre ela vai estar no controle em decidir se quer ou não seguir a nossa instrução, porque ela estará consciente. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Todas. Todas as pessoas. Você vai entender por quê? Porque a hipnoterapia, a hipnose, na verdade, ela é um estado natural da mente humana. Deus nos criou já com esse estado, viu? E logo, logo você vai entender por quê. O hipnoterapeuta descobrirá os seus segredos só se você quiser contar. Se você não quiser, a escolha é sua, é evidente, né? Então não tem como nós forçar você a falar qualquer coisa que você não queira falar. Lembre-se, porque você sempre estará consciente. Então, qual que é a diferença entre hipnose e hipnoterapia? A hipnose é um estado natural da mente humana. A gente já nasceu e nós já fomos criados por Deus com esse estado. E o estado da hipnose é um estado muito gostoso de estar durante o dia, porque é o estado do relaxamento, o estado que a gente relaxa o cérebro, né? Já ficou paradão assim, né? Olhando para nada. A gente está em estado hipnótico. Você já assistiu um filme e chorou? Você está em estado hipnótico. Por que você chora? Né? Se você está vendo um filme sabendo que é ficção, que os atores são contratados, por que a gente chora? Porque a gente está em relaxamento e está hiperfocado ali na TV, e o nosso cérebro, como ele não enxerga necessariamente pelos olhos, os olhos é a porta de entrada, mas o que faz sentido para o cérebro é que as imagens que aparecem aqui no lobo occipital, que é o lugar que a gente chama da nossa imaginação. Então, se eu te peço para imaginar alguma coisa, lógico que se você fechar o olho, as imagens aparecerão aqui. O que para o cérebro aparecer aqui, para ele é verdade. Por isso que, como o lobo occipital está bem encostadinho ali do cérebro límbico, né, que é o cérebro das nossas emoções, ele vai resgatar emoções durante o processo que você está assistindo o filme, vai resgatar essas emoções para a gente chora, dá risada, tem medo, exatamente porque nós já vivemos algumas emoções parecidas e naquele momento que nós estamos assistindo o filme, o cérebro acha que aquilo está acontecendo de verdade, porque ele está vendo as imagens aqui, e é por isso que a gente tem manifestações no nosso corpo que a gente chama de emoções. E a hipnoterapia, na verdade, o que é? É usar o processo da hipnose com um objetivo terapêutico. Então nós vamos usar esse estado natural, que Deus já nos criou, com um propósito terapêutico, para tratar traumas emocionais, transtornos emocionais, fobias e outras coisas mais que atrapalham a vida e que acompanham as pessoas, às vezes, desde lá dos 3 anos de idade, 2 anos de idade, até a vida que ela está vivendo hoje. E muitas pessoas, na verdade, não vivem presas ao passado, e nós temos uma ferramenta que é excelente para tratar, porque a hipnoterapia ela é assertiva. Ela vai exatamente no cerne da questão. Então, se a pessoa tem qualquer tipo de problemas com traumas que ela sofreu na infância, com emoções, com memórias de longo prazo,
Tudo isso você vai aprender como é que nós vamos tratar essas pessoas. Então, o que é hipnoterapia? Então, hipnoterapia é usar um estado hipnótico natural do ser humano para tratar traumas emocionais. E como funciona? A hipnoterapia, ela segue as premissas do funcionamento do cérebro humano. Então, a hipnoterapia, ela sempre vai nesse mesmo viés. O cérebro humano tem algumas premissas. Eu vou colocar aqui para você ver. Então, você vai perceber aqui, nesse slide, que você vai ver que o cérebro ele começa a nos relaxar pelos menores músculos, que são as pálpebras. Então, a gente começa a relaxar, o nosso cérebro começa a relaxar as pálpebras e depois ele vai abaixando ondas cerebrais e vai nos levando ao momento de relaxamento, inclusive nos levando a dormir, né? A hipnoterapia vai pelo mesmo caminho. A indução de Dave Elman, que foi um grande hipnoterapeuta que desenvolveu esse tipo de indução, que leva o seu nome, começa com o relaxamento das pálpebras e depois vai se estendendo para os músculos maiores. O cérebro ele vai diminuindo as ondas cerebrais e vai diminuindo a frequência cardíaca e também a frequência respiratória. E é a mesma coisa que vai acontecendo quando a pessoa começa no processo de indução, na qual o hipnoterapeuta vai conduzindo, né? Sempre, uma outra premissa do cérebro, sempre o cérebro ou o subconsciente, ele é sempre dirigido por emoções. Então, assim, para você entender o que eu quero dizer, se você está passando em um lugar e de repente você você ouve uma música. Então, quando você ouve uma música, naquele momento, talvez de 10, 15 anos atrás, 20, você fala, nossa, agora essa música me fez lembrar de... Aí você vai ter uma lembrança de uma memória de um lugar específico, de uma memória específica, muito clara com pessoas, e naquele momento você vai sentir aquilo que você sentiu naquela memória, né? Ou seja, qual foi o processo que aconteceu aí? Quando o seu subconsciente ouviu a música, ele sabe que aquela música está atrelada a uma memória e uma emoção boa, então ele vem por aquela mesma emoção e ele vai percorrendo, que a gente chama de ponte das emoções, affect bridge, ele vai percorrendo e quando ele chega naquela emoção, ele pipoca a memória aqui atrás do nosso lobo occipital. E aí é a hora que você lembra. Então você está vendo alguma coisa naquele momento, mas você está lembrando de outra, né? Então é exatamente assim que o cérebro funciona. E a hipnoterapia vai por esse mesmo caminho, pela regressão por emoções, que o que acontece é isso aí mesmo, né? É uma regressão. Então a música foi ouvida, há uma regressão por emoções até encontrar a memória. A hipnoterapia vai exatamente por esse mesmo caminho. Todas as imagens que são formadas no nosso lobo occipital, aqui atrás, para o cérebro, são verdadeiras. E nós usamos essa mesma premissa quando a pessoa regride para alguma memória. Então, se ela está regredindo para uma memória, exatamente nesse momento, então a gente sabe que ela vai, quando ela chegar naquela memória, vai ser o momento que a gente vai conseguir ajudá-la a ressignificar aquela memória ruim. O cérebro constrói padrões para tudo, né? Se você dirigir, o cérebro cria um padrão, amarrar o sapato, pegar uma caneta. Para tudo o cérebro cria padrão. Por quê? Porque é a forma que ele tem para economizar energia. E o trauma também se forma por um padrão. O trauma é uma repetição da mesma emoção em momentos diferentes da vida, ok? Então o trauma se forma assim. E quando a gente está falando de tratar um trauma, a gente está falando de desconstruir um padrão subjetivo que tem na vida daquela pessoa. Então é a mesma premissa, é só desconstruir. O paciente vai visitar todas aquelas mesmas memórias que estão conectadas àquela emoção e nós vamos ressignificá-las para que a memória, mesmo existindo, porque a hipnose não é amnésia, ela vai continuar lembrando a memória sem sentir nada a respeito daquilo. E toda vez tem um detalhe no cérebro que a neurociência diz que toda vez que você lembra de uma memória, o cérebro muda ela um pouquinho, sempre muda um pouquinho. Ao ponto de que se uma pessoa ficar visitando uma memória muitas vezes do passado, ela pode transformar uma verdade em mentira, uma mentira em verdade. Porque o cérebro vai mudando. Como o cérebro já tem essa capacidade de mudar, é aí que é o viés da ressignificação. Então a pessoa tem uma memória ruim ligada a uma emoção ruim. Quando nós mexemos naquela memória ruim, né, orientamos é lógico, evidente, o paciente a fazê-lo, quando nós mexemos na memória ruim e damos uma conotação positiva, nós estamos simplesmente desprendendo aquela emoção negativa. Então a pessoa vai ter a lembrança da memória, da antiga que foi mexida, mas ela não vai sentir mais nada em relação àquilo. E essa é a grande sacada da hipnose. Por isso que ela é muito rápida e assertiva, ok? E a outra regrinha aqui, quem pode aplicar? Quem pode aplicar a hipnose? Só quem é treinado para isso. Então você precisa de um curso de formação para você operar ou trabalhar com hipnoterapia, né? Você precisa se formar. Ninguém pode usar esse método sem ter todo o pleno conhecimento de tudo aquilo que ele vai fazer e do que pode acontecer durante um processo de mexer com muitas emoções, né? Mas isso a gente prepara com certeza. Então, assim, a respeito da hipnose, o que você sabe sobre a hipnose? Eu vou dizer para você o que você sabe sobre a hipnose baseado aqui nesse nosso slide. Se você nunca estudou nada sobre hipnose, o que você sabe é só o que você viu no filme ou ouviu falar, então você não sabe nada, absolutamente nada de hipnose.
Se você leu ou estudou há mais de 50 anos atrás algum tipo de livro ou algum tipo de reportagem de revista, alguma pesquisa que se reporta há mais de 50 anos, então na verdade você sabe que a hipnose existe, mas você não sabe exatamente o que é e nem como controlar. Se você leu ou estudou entre os últimos 10 ou 20 anos, então você já tem uma noção do que é hipnose. Okay? Porque as neurociências, elas começaram há 50, 60 anos atrás, então com a evolução das neurociências que nós conseguimos então estudar o cérebro. Se você estudou nos últimos 10 anos, então você já conseguiu desmistificar aquele monte de mito, de medo, de besteira que a pessoa tem com respeito à hipnose, que acha que é coisa do outro mundo, coisa do demônio e por aí vai. Tá? Se você está estudando, né? E se não está e gostaria, você vai ver que a hipnoterapia vai fazer todo o sentido para você, porque é apaixonante, né? Essa terapia é apaixonante, exige muito conhecimento, exige muito preparo, mas o resultado é fantástico. Seguindo aqui, então só para você entender como que os principais órgãos de saúde do mundo tratam ou definem a hipnose. Para você ver a American Psychology Association, a APA, define a hipnose como estado de consciência que envolve uma atenção focada e reduzida na periferia da consciência, caracterizada por uma capacidade e aumentando a resposta à sugestão. Segundo a APA, a hipnose é usada em diversas terapias, incluindo tratamento da dor, controle da ansiedade, modificações de comportamento indesejados. Okay? Então, essa é a definição da Associação de Psicologia Americana. A British Psychology Society descreve a hipnose como uma interação durante a qual uma pessoa, né, o sujeito, responde às sugestões feitas por outra, o hipnotizador, ou hipnoterapeuta, para experiências que envolvam alterações na percepção, memória ou comportamento voluntário. A hipnose é vista como uma ferramenta terapêutica útil em psicoterapia e medicina. Já a Associação Brasileira de Psiquiatria diz o seguinte: considera a hipnose uma técnica que induz um estado da consciência alterado, frequentemente utilizado em psicoterapias para acessar memórias reprimidas ou para promover o relaxamento e redução de sintomas em pacientes com transtornos psiquiátricos. Já a Organização Mundial da Saúde define da seguinte forma: define a hipnose como um estado mental induzido por técnicas específicas, durante a qual uma pessoa experimenta uma maior sugestionabilidade e modificações em sua percepção de memória. A OMS reconhece a hipnose como sendo uma prática válida no contexto médico, especialmente para o manejo da dor e para tratamentos psicoterapêuticos. E aqui, para finalizar, a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas diz o seguinte: ela entende que a hipnose como procedimento terapêutico em que se utiliza a indução de um estado de concentração focada para facilitar mudanças em padrões de pensamentos e comportamento. A hipnose é considerada uma ferramenta auxiliar em diversas abordagens terapêuticas, desde que aplicada com o consentimento informado do paciente. Okay? Então, aqui só para você entender quais os principais órgãos da saúde definem a hipnoterapia. Né? Talvez você não sabia que era tão ampla assim. Inclusive o próprio SUS. Né? Um hipnoterapeuta pode se cadastrar no SUS e atender pelo SUS, porque lhe é permitido fazê-lo. Okay? Continuando. A regulamentação da hipnoterapia. Aqui, o Conselho Federal de Medicina, você vai ver que os conselhos federais eles dão pareceres sobre o processo da hipnose e hipnoterapia. Então, esses pareceres, aí, se você colocar no Google, né, parecer CFM 42/1999, você vai ver lá o parecer do Conselho Federal de Medicina apoiando a hipnoterapia como sendo um tratamento coadjuvante. Você vai ver o Conselho Federal de Odontologia, a mesma coisa, Conselho Federal de Psicologia, a mesma coisa, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e o Conselho Federal de Enfermagem. Todos esses conselhos, eles se manifestam no sentido de colocar esses pareceres, essas resoluções, no sentido de apoiar a hipnose como um tratamento muito assertivo e é evidente que vai trabalhar em parceria, né, com a ciência médica também. Então, dado isso, que você já entendeu um pouco da hipnoterapia, como é que funciona, eu gostaria de fazer um breve exercício com você. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos agora, por favor. Feche os olhos. E eu gostaria que agora, simplesmente, você começasse a imaginar qual é o prato de comida que você mais gostava na sua infância, que ou a vovó ou a mamãe fazia. Qual era, pode ser o papai e o vovô também, né? Mas qual era a comida que alguém fazia que você gostava muito, que você não via a hora de ir para casa dessa pessoa ou que essa pessoa fizesse? Pensa nesse prato agora. E agora, sempre com os olhinhos fechados, tá bom? E agora, imagine que você está com os olhos fechados, imagine que você está sentado à mesa e alguém coloca um prato, exatamente esse prato que você acabou de pensar a respeito dele. Eu quero que você comece a se imaginar olhando para esse prato. Eu quero que você veja as cores da comida que está ali,
Eu quero que você sinta o cheiro, talvez, que você talvez veja aquela fumacinha, né, da temperatura, e você comece a olhar para aquele prato e lembrar de todos os detalhes daquele prato de comida que você gostava muito que alguém fizesse para você. Te alegrava e te remete a boas lembranças. Então pensa nesse prato, olhando para ele, talvez sentindo o cheiro, talvez vendo aquela fumacinha, vendo as cores daquele prato do jeito que era, como ele era montado exatamente no seu prato. Imagina que agora você está pegando seu garfo, sua faca, está simplesmente pegando uma porção e agora colocando na sua boca. E eu quero que você se imagine agora mastigando. Começa a mastigar. E quando você mastiga, você vai sentir a temperatura, você vai sentir a textura, vai sentir como o sabor. Talvez você sinta o paladar individual de alguns dos elementos daquele prato. Talvez um tempero. E comece a sentir. E conforme você vai mastigando e engolindo aquele suco aos poucos, né? E vai mastigando bem devagar e saboreando bem essa comida, bem gostosa, e permitindo-se sentir todo o paladar dessa comida. E vai mastigando, mastigando, engolindo o suco. E agora você engole aquele bolo da comida. E novamente olhando para aquele prato, você vai pegar uma segunda porção. Pega essa segunda porção, coloque a boca e novamente começa a mastigar. Novamente sentindo a temperatura, sentindo a textura, sentindo o detalhe de cada sabor, de cada elemento que está dentro da sua boca. E conforme você vai mastigando, você vai engolindo e sentindo aquela sensação da comida gostosa, mas também a sensação do prazer, do acolhimento que essa memória traz para você. Imagina mastigando, 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 sentindo aquele sabor tão gostoso. E agora, olhos abertos. Muito bem. Eu tenho certeza que se você fez o exercício da forma como eu pedi, certeza que você teve alguma salivação, você talvez tenha alguma memória palativa, talvez você tenha agora alguma memória olfativa daquele prato, ou visual, né, daquele prato, e conforme você começou a interagir, você percebeu que o seu corpo reagiu, mesmo não tendo prato, o nosso corpo reage. Então você percebe mais ou menos o que é isso? Por quê? Porque quando eu pedi para você imaginar, a imagem foi se formando aqui, o cérebro resgatando aquela imagem daquela comida, e como você vai comendo, como você já comeu muitas vezes e você gostou, para o cérebro é muito fácil identificar. E ele vai trazendo para você gosto, cheiro às vezes, e salivação na boca, né? A gente vai salivando. Então só para você entender mais ou menos, aqui um simples exercício de como é que funciona o processo da hipnoterapia. Então tudo vai ter a ver com a sua imaginação, ok? A imaginação desperta emoções. Então essa é uma grande premissa, ok? Então eu gostaria de falar agora sobre vocês, sobre o nosso curso. O curso que o Instituto Cristão de Hipnose oferece para você. Nós oferecemos 3 níveis, como eu disse a você. O primeiro nível, que é o nível pleno, que é o nível que te habilita já a trabalhar com hipnose, com hipnoterapia. O sênior, que são as especializações. E o master, que é a cereja do bolo, aí a neurociência da hipnose. No pleno, exigentemente tem que ser presencial. Por quê? Porque não basta você ter o conteúdo. A nossa apostila aqui tem todo o conteúdo, tem os scripts que você precisa para trabalhar. Porém, você precisa aplicar isso. Então você ouve, você vê e você aplica. Essa é a melhor forma de você aprender. Você precisa estar lá, então a gente junta duplas dos alunos e um aluno vai aplicando o outro. E assim que o conteúdo é passado daquela prática, daquele protocolo, é importante que o aluno pratique. Ele vai entender, ele vai internalizar, ele vai ver fazer e depois ele vai praticar. Okay? Se isso não acontecer, com certeza você nunca vai conseguir atender. Existem cursos na internet, se você procurar aí, que entregam um conteúdo master em hipnoterapia com R$97. Né? O povo que está fazendo só para ganhar dinheirinho, né? E tem a 197, tem aí, enfim, cursos baratos que você compra na Hotmart, que são cursos que vão te trazer conteúdo, mas você não vai praticar. Minha pergunta é, você operaria com um médico que fez, um médico cirurgião que fez a sua especialização online? Você sabe que só conteúdo não adianta, ele precisa praticar, certo? É o mesmo conceito da hipnoterapia. Então, não funciona curso de hipnoterapia no nível pleno, que é aquele nível de aprendizado essencial, não tem como você fazer online. Os outros, tanto o sênior quanto o master, tudo bem, porque você já tem os conceitos, você já sabe, o que você simplesmente vai agora é acrescentar protocolos e conhecimento, tá? Então, não existe hipnoterapeuta que trabalha de uma forma assertiva e eficaz que tenha feito qualquer curso online. Por isso, o curso precisa ser presencial. E o nosso curso, quais são os temas que você vai estudar no nosso curso? Você vai aprender sobre o modelo do cérebro, né? A teoria do McLean, do cérebro
reptiliano, o límbico e o novo neocórtex, né? Entender cada uma dessas instâncias, que é uma teoria interessante. Você vai aprender sobre o modelo da mente de Gerald Klein, que foi um homem que, assim como Freud, que estudou também as instâncias da psique, Gerald Klein também definiu aí as instâncias como a mente inconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente, que é a maior das instâncias da mente humana. E aí nós vamos estudar um pouco da relação entre essas instâncias da psique humana, ok? Vamos estudar sobre mente e hipnose. Então, assim, quando nós falamos de cérebro, nós estamos falando de um órgão, né? Quando falamos de mente, nós estamos falando de algo que é muito além do cérebro. Então, o cérebro é físico, a mente é metafísica. Então, ninguém sabe onde está exatamente a mente, mas ela trabalha em harmonia com o cérebro, porque tanto as instâncias da mente consciente com o cérebro também. Você vai aprender a respeito disso, você vai aprender o que é a sugestão na hipnoterapia, que é uma definição diferente da sugestão que a gente tem por aí normalmente, né? Atitudes mentais, regras da mente, quais são as atitudes mentais que proporcionam realmente a pessoa a conseguir acessar o seu estado de hipnose, quais são as regras que a mente tem, porque a mente tem regras para trabalhar. Quando você aprende essas regras, aí você vai entender o porquê do passo a passo e dos protocolos na hipnoterapia. Você vai aprender sobre a linguagem hipnótica. São diversas palavras que nós chamamos de palavras que contêm comando embutido. E isso na hipnose a gente usa muito na hipnoterapia, no tratamento mesmo. Então, se eu falo para você assim, por exemplo, né, a palavra tentar. A palavra tentar tem um comando embutido de falha. Porque se eu digo assim, eu vou tentar, quer dizer que eu não vou conseguir. Quando eu digo eu vou fazer é uma coisa, eu vou tentar é outra. Se você acorda, se você sabe que a seleção brasileira jogou ontem e era a final da Copa do Mundo e você não assistiu o jogo, e quando você acorda você se depara com uma seguinte frase lá no noticiário, sem som, você está vendo, está lá assim, Brasil tenta o pentacampeonato. O que você entende? Que ele perdeu. Certo? Porque se tivesse ganho, a palavra tentar não está aí. Então perceba que existem muitas palavras que são palavras de comando embutido. E nós usamos muito isso. Então uma série de palavras que você vai aprender que vão ser muito importantes no processo. Umas que você deve, outras que você não deve usar. Aí quando a gente vai entrar na parte da clínica, você vai aprender sobre a clínica passo a passo. O que é rapport. Né? Como é que a gente faz para receber uma pessoa que você não conhece? A pessoa também não te conhece. Ela não sabe quem você é, mas ela vai fazer hipnoterapia com você. Cheia dos medos. Então, como é que você faz para pegar empatia com essa pessoa? Existem técnicas chamadas técnicas de rapport. Rapport é uma palavra francesa que quer dizer espelhamento. Técnicas em que você tenha atitudes ou linguagem não verbal ou verbal, mas que tenha por objetivo atingir a mente subconsciente da pessoa. O consciente lê alguma coisa, o subconsciente lê outra. Então tem diversas atitudes, tá bom? Por exemplo, quando você chega para alguém e você faz o gesto do eyebrow flash, que é aquele levantar da sobrancelha bem rapidinho. Quando você encontra alguém, você faz isso sem querer, né? Fala, oi. E normalmente você sorri. Então, esse movimento dos olhos, o consciente simplesmente vê o movimento. O subconsciente entende, poxa, essa pessoa gosta de mim. Ela realmente ficou feliz. O subconsciente lê algumas coisas que a mente consciente não lê. São 10 técnicas que nós vamos ensinar para você. Por quê? Porque precisa o rapport. Rapport, do momento que a pessoa entrou em contato com você com o WhatsApp, você já tem que aplicar rapport. Ela está na tua primeira sessão, você tem que aplicar as 10 técnicas nela para gerar empatia, para você conseguir conquistar confiança e fazer o processo. É muito importante. E existem técnicas para isso. Aliás, se você é vendedor também, você vai usar muito isso aí, né? Você vai aprender a fazer a anamnese, que é diferente, a anamnese na hipnoterapia é diferente da anamnese médica. Normalmente a anamnese médica ela é muito extensa, né? A hipnoterapia é bem curtinha, porque a gente não precisa saber muito a respeito da pessoa, a gente precisa entender qual é a emoção. Nós vamos sempre caminhar pela emoção. Você vai aprender o pre-talk. O que é o pre-talk na primeira sessão? É fazer mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Quebrar todos os mitos, falar sobre a hipnose, falar da hipnose como uma ciência, né, ou da ciência que está por trás da hipnoterapia. E é mais ou menos isso que a gente chama de pre-talk. Você vai aprender a respeito dos convincers. O que eu fiz com você agora, de imaginar um prato, é chamado de convincer imaginário. Mas tem convincers que você vai aprender, convincers analógicos, convincers binários, que são testes de sugestionabilidade. Porque todo mundo pode acessar o seu estado hipnótico. Só que tem pessoas que naquele dia estão mais suscetíveis, outras menos. Como que a gente sabe? A gente tem testes que vamos fazendo a pessoa fazer o teste, como eu pedi para você fazer o imaginativo, e aí a gente vai ter mais ou menos um parâmetro de como essa pessoa está, para ver se nós conseguimos realmente atendê-la naquele dia, ou se nós temos que ter um processo para ajudá-la a ter esse estado um pouco mais fácil, né? Você vai aprender a respeito disso. Vai aprender a respeito do contrato hipnótico, você vai aprender a respeito das induções. Então, eu falei da indução para você, né? Que a indução é justamente aquela parte em que nós vamos ajudando a pessoa, através do relaxamento bem profundo, a ela ir diminuindo o seu ritmo cardíaco, a onda cerebral, a frequência respiratória, e ela vai rompendo o fator crítico, né? Ou faculdade crítica, entre o subconsciente e o consciente. Existe o que nós chamamos de faculdade crítica, que é o que impede o acesso de um ao outro.
Então, a indução faz com que a própria pessoa ultrapasse essa barreira e ela possa navegar dentro do seu próprio subconsciente para descobrir suas emoções. Então nós vamos falar de induções que são induções feitas por fadiga, por cansaço. Nós vamos falar sobre induções que são feitas por overload, que é um fenômeno muito interessante no cérebro, é mais ou menos o tilt. Vamos falar sobre várias induções, e também a indução de Dave Elman, né, que foi essa que a gente usa na clínica, essa mesmo que é a mais importante, e também a de James Dale, que foi um cirurgião escocês. Se você procurar no YouTube ou no Google sobre James Dale, o cirurgião, você vai ver que ele operava as pessoas e ele não dava anestesia geral, ele fazia hipnose. Ele hipnotizava a pessoa, só que levava a um nível muito profundo de transe, que é o que a gente não tem sentido usar esse nível na clínica, mas para ele, como cirurgião que ele precisava que a pessoa apagasse, ele fazia isso com a pessoa, operava, e depois ele emergia a pessoa, e a pessoa simplesmente emergia como se tivesse emergido de uma anestesia geral, por exemplo. E ele operava e, lógico que o pós-operatório é igual para todo mundo, né? Mas veja essa história que interessante. Um médico que usava a hipnose substituindo a anestesia geral. É bem interessante. Você vai aprender sobre aprofundamentos, que é isso. Quando você faz a indução, a pessoa tem que parar num determinado momento, porque ela vai abaixando as ondas cerebrais. O cérebro, ele navega entre 5 ondas, a onda chamada gama, que é aquela onda, se você pegar o elétron, vai estar assim, tantos hertz por segundo, aqueles picos. A onda beta, que nós estamos agora, é a onda da vigília, estamos aqui na onda beta. Quando o nosso cérebro começa a nos descansar, ele vai nos levando para a onda alfa, e ele vai abaixando a frequência cardíaca, respiratória, e vai abaixando a frequência cerebral também. E ele vai abaixando, até que ele entra na onda chamada teta. Essa onda teta, você já está dormindo, né? Quando o alfa desliga, o consciente desliga, o subconsciente não desliga nunca. E nessa onda teta é a onda da maior criatividade que a gente tem, a onda onde acontecem os nossos sonhos. E a última onda cerebral é a onda delta, que é aquele é quase que um coma, né? Então, a gente, enquanto dorme, a gente navega entre as ondas teta e delta. Então, não tem sentido para nós levar a pessoa completamente à onda delta. Teta. Então, onde a gente fica? A gente tem que fazer a indução e deixar a pessoa entre a onda alfa e a onda teta. Ela está no finalzinho da alfa, no comecinho da teta. É esse o lugar. Então, o aprofundamento serve para manter a pessoa nesse lugar, para que ela possa acessar seu subconsciente e, então, resolver os seus problemas, ok? Segundo as suas orientações. Você vai aprender a teoria do trauma, como é que se forma um trauma exatamente, né? A concepção do padrão traumático, o padrão subjetivo que vive dentro das pessoas, o aplicativo de segundo plano que está consumindo energia emocional, que está dentro da nossa, né? Do nosso subconsciente, que funciona numa lógica completamente diferente do consciente. Se você tentar entender o subconsciente na lógica do consciente, você não vai entender nunca. Mas você precisa estudar o subconsciente segundo as leis do subconsciente. E aí você vai perceber como ele entende, que o consciente ele é temporal, passado, presente e futuro. O subconsciente não, tudo está ali, ó. O que você sentiu lá, a emoção ruim, ela está sentindo ela hoje de novo, com 2 anos de idade, não importa. Então o subconsciente tem regras diferentes, você vai aprender como elas trabalham. E você vai aprender como é que nós fazemos a questão na hora de tratar um trauma, que nós falamos dessa regressão por memória, né? Se essa regressão, então nós temos a regressão chamada Affect Bridge, que é essa ponte do afeto, que é quando a emoção vem caminhando o subconsciente vem buscando na mesma emoção as memórias que estão vinculadas a ela. Você vai aprender sobre o pinpoint, quando a gente precisa exatamente no momento da vida em que a pessoa quer relatar. Por exemplo, se a pessoa tem problema com luto e ela não consegue se desprender desse luto, tem um procedimento para a pessoa chegar lá e imaginar 5 minutos antes da pessoa morrer para ajudá-la a vencer o luto, tá bom? E também a regressão espontânea. Você vai aprender a regressão para o dia feliz, que a gente faz logo depois do pré-talk, que é um ensaio do que vai ser feito na terapêutica. Só que em vez de nós usarmos uma emoção ruim, a gente usa uma emoção feliz. Normalmente a gente faz no final da primeira sessão, para a pessoa ter um contato com o processo. E aí ela vai falar, mas é só isso? Pois é, na próxima sessão vamos usar a mesma técnica, só que aí vamos tratar os traumas, ok? Você vai aprender muito sobre o trabalho pós-terapêutico, porque dentro do processo de terapia, na hipnose, a gente faz checagens, se realmente ressignificou. A gente faz 3 checagens no processo terapêutico, depois nós fazemos mais uma checagem no processo pós-terapêutico. Para que isso? Por que a gente fala assim que a hipnose é tão assertiva? Você fala assim, poxa, em 2 dias, primeiro dia, segundo dia você fez terapia, terceiro dia, a pessoa já... Por quê? Porque a gente vai exatamente, a hipnose vai no cerne da questão. E outra, quando a gente chega na memória, a gente só vai sair daquela memória quando tiver certeza que aquilo foi resolvido. E está desconstruído o padrão. Então, assim, a chavinha vira do dia para a noite. Não tem como. Você desconstrui um padrão e nunca mais aquele padrão vai afetar a sua vida. Porque ele não existe mais. A não ser que tenha outro que você precisa tratar ou que, de repente, forme-se outro padrão, né?
mas com certeza vai ter muito menos força do que aqueles que começaram a se formar na nossa infância, na primeira, na segunda infância. Você vai aprender a respeito disso, vai aprender sobre como é que nós fazemos para ressignificar, dar um novo significado para aquelas memórias ruins, e você vai aprender com todo o fluxo de atendimento terapêutico, né? O que você faz na primeira sessão, se você faz a primeira sessão online, se você faz a primeira sessão presencial, a segunda sessão que você deve fazer, e tudo que você vai fazer está escrito no script, tá? Então, como que os hipnoterapeutas fazem? Para você entender, né? Principalmente aqueles que se formam. Eles estão com esse script aqui, ó, guardadinho, lá, assim, debaixo da mesa, né? Na gavetinha. Quando coloca a pessoa na cadeira, né, da hipnoterapia, e pede para a pessoa, agora você fecha seus olhos, começa a respirar fundo, e aí ele vai pegar, simplesmente abrir aqui o seu script, e ele vai ler. Aí você fala assim, é fácil assim? Qualquer pessoa pode fazer? Não, primeiro ela tem que aprender, ela tem que saber o que ela está fazendo, mas por que a gente dá o script? Para que ela possa sair do curso e já atender. Você imagina se ela tivesse que decorar? Então ela vai lendo tudo que eu estou falando para vocês, olha aqui, ó, inclusive na página que eu estou aqui mostrando para vocês, no Pertalk. Então nós temos aqui a página do Pertalk, nós temos os convincers, todos eles feitos, indução de Dave Elman aqui, ó, prontinha para você fazer a indução de Dave Elman, tudo que você precisa, todo o protocolo passo a passo, para você induzir, para você aprofundar, para você emergir, tudo está aqui, todo o processo. Então uma pessoa pegou, saiu do curso, ela já está atendendo, ok? Com certeza absoluta. E os scripts, né? Eu já falei um pouquinho dele, né? Então tem lá o Pertalk, os convincers, indução, aprofundamento, a regressão para o dia feliz, regressão terapêutica, pós-terapêutica, tem a metáfora de resgate de fases que a gente usa normalmente na terceira sessão, que é fantástica. Tem a ponte para o futuro pelas emoções, né? A projeção agora da pessoa se vendo já completamente liberta daqueles maus que ela tem no futuro. E temos presentes hipnóticos, que são presentes que a gente deixa para a pessoa. Então tem a ancoragem, que é uma coisa muito legal, usa muito no esporte, né? Se a pessoa precisa, por exemplo, de coragem, né? Ela pode, na ancoragem nós fazemos a pessoa lembrar de momentos que ela teve muita coragem, nós deixamos esse momento muito claro para o subconsciente e criamos aqui um canal, uma conexão com um movimento sinestésico, ok? Vamos supor que apertar a mão. Então a gente vai estabelecer essa conexão, que para o cérebro é neuronal, e toda vez que você apertar a mão com o objetivo de sentir a coragem, o que acontece? O subconsciente já sabe aonde buscar aquela emoção e ele simplesmente vai como se fosse a erupção de um vulcão, né? E usa muito no futebol, no esporte em geral, né? O Nadal que faz assim, a Hortência que fazia assim, ó. Não é? Eu não sei se era uma ancoragem que ela tinha feito propositadamente, porque as pessoas fazem ancoragem sem saber que é ancoragem também, né? Mas a gente pode provocar isso aí e são presentes que a gente dá para as pessoas. Autossugestões, gatilho de auto-hipnose, cura o tratamento para fobia, tratamento rápido para fobia, 15 minutos, qualquer tipo de fobia, de animal, enfim. A última vez que eu fiz fora da clínica foi numa pizzaria, num filho de um amigo meu que tinha medo de aranha, né? E eu fiz um processo com ele lá. Quando você vê a imagem da aranha, ele já ficava arrepiado. Então eu fiz um processo de 15 minutos com ele lá, ele de olho aberto, só pedindo para ele imaginar. E quando chegou lá depois, eu falei, agora olha a foto da aranha e veja o que você sente. Aí ele disse assim, não sinto mais nada. Pode parecer louco, né? Mas quando você conhecer como o cérebro funciona, você vai ficar encantado com a criação de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. E aí, bom, chegando finalmente aqui, quanto é que vale essa formação? Quanto você pagaria por essa formação? Com todo esse conteúdo que eu passei para você. Se você fosse lá, vamos pensar aqui numa formação assim. O curso, mais ou menos R$ 3.500, para você ter esse conteúdo todo. São, na verdade, 4 imersões, sábado, domingo. Se você teria que pagar R$ 300 na anuidade do site, para você instalar R$ 300 por ano. A primeira, é lógico, quando você já faz a primeira turma, já está embutido. Já está embutido também o pagamento da central de dúvidas, que é para o resto da vida, você paga só uma vez no início. O crachá, né? Você vai receber um crachá, em toda renovação você recebe um crachazinho de PVC alto padrão. Você vai ter um jaleco personalizado, porque eu já falei a respeito dele, né? Jaleco personalizado, da cor da hipnose, com tudo é bordado, coisa muito bem feita, e é feita especificamente para nós, não é aquele jaleco de hospital não, que tem aquelas golas, é um jaleco social específico para hipnose, para hipnoterapia, e os livros que eu mostrei para você aí, né? Livros e apostilas que eu mostrei para você agora. Somando tudo isso aqui, nós teríamos um custo de mais ou menos, um investimento para você se tornar um excelente profissional, no valor de R$ 4.629. É isso que você vai pagar? É isso que você deveria pagar. Esse realmente é o preço do curso, né? Eu paguei mais caro do que isso quando eu fiz o meu. Paguei bem mais caro. Mas enfim, vai ser isso que você vai pagar? Não. Nós estamos agora para aqueles alunos que fecharem agora. Então você tem até o dia 5 deste mês para fechar para a próxima turma. Aí você vai saber a data com 15% de desconto.
se você quiser fazer à vista, R$ 2.201,50 com 15% de desconto para pagamento no Pix, ou você pode dividir em 10 vezes de R$ 249 no seu cartão de crédito, sem juros. Então imagina, e o seu payback, quando é que você vai receber esse dinheiro de volta? Se você sair do curso e começar a atender, eu garanto para você que entre o primeiro e o segundo mês você já recuperou o dinheiro que você investiu. Normalmente no primeiro mês os alunos já recuperam o dinheiro que eles investiram a prazo, tá? Porque é lógico que como a hipnoterapia ela é mais assertiva e rápida, ela é mais cara. Eu cobrava R$ 150 a sessão da psicanálise. A pessoa tinha que vir toda semana, R$ 150. E só que eu não tinha como dar prazo. Então, se você calcular aí vezes 6 meses, você vai ver que a pessoa está pagando 3.000 e poucos reais. Mas a hipnose é um pouco mais cara, que não chega a 3.000, evidente, né? Mas é um pouco mais cara porque são 3 sessões e você já resolve a vida da pessoa. E uma pessoa que você faz, ela te traz 2. Daquelas 2, vem mais 2. A gente não precisa nem fazer propaganda, tá? Porque, de fato, as pessoas vão... O trabalho, eu tenho dito uma frase que é a seguinte: contra frutos não há argumentos. Quando nós vemos o resultado, não tem jeito. As pessoas vão querer fazer. E é a experiência que a gente tem tido. Então você pode aprimorar o seu conhecimento, você que é pastor pode aprimorar o conhecimento, você pode ter o plano B, você pode trabalhar na igreja e de repente atender, né, pessoas ou da igreja ou fora da igreja. Você que já é psicanalista pode agregar esse conhecimento e ter mais fluidez no seu caixa, ser psicólogo a mesma coisa. Para você que é profissional da área da saúde, enfermagem, aqueles que trabalham principalmente no hospital de câncer, de queimado, se você souber fazer uma analgesia para tirar a dor da pessoa sem remédio, olha que coisa linda. Você que é massagista, né? Imagina você fazendo a massagem na pessoa, que a massagem já é relaxante, mas imagina além de você relaxar o corpo, você pudesse ir lendo um protocolo com a musiquinha de fundo e você despertar boas emoções na vida daquela pessoa que você está fazendo a massagem. Ela vai sair relaxada e vai sair feliz. E você vai usar o tempo que você está usando para massagem, nada de diferente. Okay? Todas essas coisas estão aí. Então, aqui embaixo está o link para você se inscrever. Se inscreva no curso, que vai valer a pena. Vai mudar completamente a tua percepção de vida. Pode ter certeza disso. E você vai ficar muito encantado com a forma como Deus nos criou e como Deus nos deu essa ferramenta agora para ajudarmos as pessoas nos seus problemas emocionais. Então, e é lógico que ela não vai servir só para você aplicar, mas para o teu próprio desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento, não tem preço. Espero você na próxima turma, então até o dia 5 agora, dia 5 de setembro de 2024. Até dia 5 nós vamos garantir esse preço aí para você. Então corre aí, escreve, já faz sua inscrição. Quiser pagar à vista, se depois quiser dar uma negociada, chora aí, né? Chora com o pessoal de vendas lá. No cartão não tem como, mas numa vista, quem sabe você consegue um pouquinho mais, né? Fica com Deus, Deus te abençoe e até logo. Muito obrigado por estar comigo nessa aula.